queridos, graças e paz, eu sou o pastor César Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana em Padre Miguel. Quero saudar os irmãos da Igreja Presbiteriana de Irajá, atendendo ao convite do meu amigo reverendo Carlos Alberto. Nós queremos trazer uma breve reflexão acerca da família. Nesse mês que tanto se fala em família, né? É importante estarmos mais do que nunca juntos, unidos, nesses dias difíceis, onde há uma crise de saúde, há uma crise econômica, uma crise política, mas que não haja crise familiar na nossa casa. Amém? Então, queridos, eu quero agradecer o convite do reverendo Carlos e quero compartilhar com você durante alguns minutos. Eu gostaria de começar perguntando, quem é o pior na sua casa? Quem é o pior? Você, esposo, você, esposa, você, pai, você, mãe, você, filho? Quem é pior? Muitas vezes nós atribuímos ao outro a culpa por determinadas situações que muitas vezes nos desagradam, muitas vezes atribuímos a culpa ao outro por uma situação de crise, um desgaste até no relacionamento. Então, quem é pior? E é bom que nós reflitamos, eu diria até que nesses dias, de confinamento, é importante que a gente aproveite esse tempo para estar refletindo acerca do propósito de Deus, para nós, para a nossa família. Nesses dias em que a família está tão mais, por uma circunstância, a família ela está mais compacta. Mas eu queria, então, começar perguntando, quem é pior? O que você poderia responder? E quando eu faço essa pergunta, e logicamente eu quero que você entenda, eu estou falando para irmãos da igreja, famílias da igreja. E por conta disso eu quero chamar sua atenção para um texto, apenas um versículo, que se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, apenas o verso 8, que nos fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Querido, perceba bem, eu perguntei para você quem é pior. E Paulo, então, exortando a Timóteo, ele diz que pior é aquele que não cuida dos seus. Esse texto, então, ele nos chama a atenção. Quando Paulo exorta a Timóteo, e perceba que talvez você pense assim, professor, mas o senhor pegou um texto isolado? Não, querido, na realidade eu não quis ler o texto todo. Esse texto é uma síntese da preocupação de Paulo em relação a viúvas, a mulheres que ficavam viúvas, estavam sendo abandonadas, passando por necessidades, e muitas vezes mulheres essas que eram abandonadas por seus próprios parentes, por seus próprios familiares, e por conta disso, graças a Deus, elas tinham que contar com a ajuda de outros, e podiam então contar com a ajuda da igreja. Ainda bem que a igreja estava lá para ajudar, para cuidar dessas mulheres, dessas viúvas abandonadas que passavam por necessidade. E Paulo, então, exorta a Timóteo acerca do cuidado com essas mulheres, para que essas mulheres não viessem a passar necessidade, tribulações.
Então, é uma exortação para nós, e onde Paulo fala a Timóteo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. E aí então, queridos, esse texto nos faz refletir. Não adianta irmos para a igreja, não adianta termos uma Bíblia, não adianta nem sequer fazermos as nossas orações se não temos cuidado da nossa própria casa. Existem questões essenciais na nossa vida. Questões essas que nós precisamos estabelecer como prioridade. A igreja nunca pode ser a prioridade da sua vida antes da sua família. Você pode até se escandalizar, mas é importante que você entenda. Não adianta você querer ganhar os outros se você não ganha a sua própria casa. E o lugar onde nós mais devemos ter atitudes cristãs é na nossa casa. Muitas vezes o que nós vemos é que as pessoas são crentes na igreja e em casa não são nada. São muitas vezes pior do que o descrente. No trato com a esposa, no trato com os filhos, no seu relacionamento. E são equivocados em relação ao seu próprio credo quando acha que Deus tem se agradado quando não tem. Porque nós aprendemos e tornou-se um jargão. Se eu não sou capaz de amar a quem eu vejo, como é que eu vou amar a quem eu não vejo? Se eu não consigo me relacionar com quem eu vejo, como é que eu vou me relacionar também com quem eu não vejo? Na realidade, tudo isso está relacionado a uma relação de amor, de relacionamento. Por isso Paulo nos exorta. E aí então, nós percebemos que muitas vezes existe a questão do abandono. Muitas vezes o marido está em casa, mas não há relacionamento, está em casa, está presente fisicamente, mas está ausente. A própria mulher hoje, muitas vezes a mulher que chega cansada, do trabalho, vai para o seu trabalho, e não estou fazendo uma crítica ao trabalho, estou levantando uma questão acerca da qualidade do tempo, para que outras coisas essenciais não sejam mais essenciais do que a nossa família. O problema da indiferença nos relacionamentos, indiferença nos relacionamentos entre pais e filhos. Vivemos dias difíceis. Queridos, vivemos uma geração difícil. Vivemos uma geração já de vítimas nas nossas famílias, em casa. Eu sou assim por conta disso, eu sou assim por conta daquilo. E isso já alcançou as nossas casas. Então precisamos ter cuidado, precisamos estar atentos para que não haja um distanciamento que há por conta de tantos percalços. Mas precisamos encontrar tempo para que essas indiferenças não venham a entrar na nossa casa e nos tornar, assim, insensíveis à dor, ao problema e às necessidades da nossa família. O problema da falta de prioridade. Talvez esse seja o maior problema de todos. A sua prioridade não deve ser ganhar muito dinheiro, mas a sua prioridade deve ser ter uma família ajustada, uma família unida, uma família onde haja um mínimo de relacionamento saudável. Eu estou falando isso porque não existe família perfeita. Não existe uma cartilha única para todas as famílias. Cada família tem a sua característica, cada família tem a sua personalidade, mas precisamos priorizar, primeiro, o bem-estar da nossa família. Isso significa estar atentos ao nosso relacionamento, ao nosso posicionamento dentro da nossa casa. O problema da falta de comprometimento. Queridos, isso também precisamos entender. Muitas vezes queremos fazer da igreja, da nossa casa, uma extensão da igreja. Não, a igreja tem que ser extensão da nossa casa, porque a igreja começa na nossa casa.
Então você tem que ter um comprometimento, primeiro, com o Senhor, com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o princípio. O princípio. Até porque nós aprendemos, o pessoal que, como eu, por exemplo, passei pela Joia de Cristo, eu aprendi lá desde a classe Joia de Cristo, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso significa que ela é a nossa regra de fé para exercitar a nossa fé, mas ela também é a nossa prática, não apenas para praticar a fé, mas para viver a palavra de Deus. Isso requer um coração íntegro, isso requer um coração honesto, isso requer uma vida que revele a presença do Senhor Jesus no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações. Então, querido, quem é pior? Que não seja você o pior. Não vamos disputar quem é o melhor, mas que você não seja o pior, porque pior é aquele que não cuida dos seus, e quem não cuida dos seus é pior do que o descrente. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua família.